E aí a gente vai rezando por uma chuva para chegar essa semana. Bom, para a nossa aula de hoje, nós precisamos, tá? Bom dia, Gabriel Lima. Para a nossa aula de hoje, nós precisamos fazer alguns exercícios do capítulo 6. Por favor, peguem seu livro, tá? O capítulo 6, deixa eu ver qual é a página, deixa eu mover aqui com a página 82, por favor. Nós precisamos fazer uns exercícios para fechar de vez o capítulo 6 e começarmos a próxima aula nossa, o capítulo 7, a respeito da filosofia contemporânea, certo? Então, nós temos que analisar esses exercícios, resolver esses exercícios, para depois a gente começar um novo capítulo, certo? Página 82 do nosso livro de Introdução à Filosofia. Por favor, deixa eu tomar uma água aqui, porque a minha garganta já está seca. Então, mais uma vez, um bom dia para vocês. Eu espero que estejam todos bem, para a gente poder começar nossa aula de hoje. Para começar a nossa aula de hoje, nós vamos começar pelo exercício número 1, do exercício Desenvolvendo Habilidades, da página 82. O exercício número 1 do Exame Nacional do Ensino Médio, tá ok? Começa com um pequeno solilóquio de Shakespeare, tá? Todo mundo sabe o início, mas não sabe o desenvolvimento do solilóquio de Shakespeare. Então, diz assim: ser ou não ser, eis a questão. Essa parte todo mundo conhece, a boa parte das pessoas conhece, mas não sabem o sentido que ela dá. Então, ser ou não ser. Para nós que estamos estudando o existencialismo, nós vimos a nossa última aula, Jean Paul Sartre, esse existencialismo é basicamente a condição essencial para entender o porquê do homem no mundo, o porquê do ser humano estar no mundo. Então, diz assim: ser ou não ser, eis a questão. Morrer, dormir, dormir. Talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Os sonhos que hão de vir no sono da morte, quando tivermos escapados ao tumulto vital, nos obrigam a hesitar. E é essa a reflexão que dá a desventura de uma vida tão longa. Então, essas eram as ideias de Shakespeare a respeito da existência humana, que quando você deixa de existir, nada mais resta. E segundo Shakespeare, quando você deixa de existir, a única coisa que passará a existir é um sonho constante, porque você estará no sono da morte. Então, diz assim: este solilóquio pode ser considerado um precursor do existencialismo, ao enfatizar a tensão entre, primeira coisa, tá? Vai enfatizar uma contradição entre o homem e a si mesmo, o homem, a sua consciência, o homem e a sua existência. Então, enfatiza a tensão entre, letra a consciência de si e a angústia, ou letra B, a inevitabilidade do destino e incerteza moral, ou letra C, tragicidade do personagem e de ordem do mundo, ou letra D, racionalidade argumentativa e loucura eminente, ou letra E, dependência paterna e impossibilidade de ação. Então, a ideia primordial é a consciência de si e a angústia da própria existência humana. Nas aulas passadas, onde nós falamos de Jean Paul Sartre, nós falamos que a angústia é uma condição fundamental da própria existência humana. Por que isso ocorre? Ocorre porque, segundo Jean Paul Sartre, toda a nossa existência, nós fazemos escolhas. E essas escolhas, elas podem nos conduzir à angústia, porque eu tenho que escolher. Aí gera uma angústia entre escolher A e B, ou necessariamente gera uma angústia em eu escolho A em relação a B e fico angustiado com aquela ideia, e se eu tivesse escolhido B? Então, essas condições fundamentais. Então, um precursor do existencialismo, porque enfatiza a consciência de si e a angústia humana. Na verdade,
toda a época filosófica, todo o conteúdo filosófico, toda a época do pensamento, tá? Sempre houve essa condição da angústia em relação à morte, porque o homem, ele não sabe o que é a morte. Já dizia os epicuristas, eu não devo temer aquilo que eu não conheço, por isso eu não devo temer a própria morte. Só que existem situações e situações no mundo moderno. Hoje, na nossa contemporaneidade, alguns indivíduos dizem que não temem a morte, mas sim como ele irá deixar de viver. Portanto, essas são as situações do pensamento estabelecido acerca da consciência de si e da angústia do próprio existir. Então, para você existir, você também gera uma angústia dentro de você. E essa angústia, ela é superada propriamente com as escolhas constantes que você faz. Então, exercício número 1, resposta letra A, de professor Amorzinho. Pode Professor, marcar aí. Pois não, minha querida. você disse que Epicuro falava que não tem como temer a morte? Tipo, Quem? que filósofo que você falou que, tipo, não tem como temer algo que você não sabe, que seria a morte? Os epicuristas. Lá na antiguidade, antes de Sócrates, depois de Sócrates e depois de Platão, você não tem como temer a morte porque você não sabe o que é a morte. Então você não pode temer aquilo que você não conhece, porque se você temer a morte sem conhecer o que é a morte, você vai cair numa angústia constante. Você não vai conseguir superar essa sua condição da própria existência. Ou seja, você não vai viver bem com medo de algo que você não conhece, que você não sabe o que é, tá ok? Os epicuristas, certo? Marcou? Aham. Então, tá ok. Para frente, bola para frente. Então, exercício 1, resolvido. Exercício 2, gigantesco, vai falar a respeito de Jean-Paul Sartre, tá? O grande nome do existencialismo moderno. Não se esqueçam que, para Jean-Paul Sartre, a existência é a própria condição fundamental do ser humano. Por isso, na prova que vocês fizeram a semana passada, de explique o porquê o existencialismo é humanismo para Sartre. Só que, por favor, tá? Vou dar um puxão de orelha agora. Vocês pegaram, vocês copiaram, copiaram e colaram muitas respostas de alguns sites que vocês pegaram, mas só que você nem leu para ver se satisfazia realmente as questões das perguntas da prova. Tem gente que copiou do mesmo site que o colega, que o outro copiou e colou lá. Então, muita gente colocou 3, 4, tem gente que colocou 4, 7, 5 linhas que eram insatisfatórias para responder à questão. Tá? Respondiam em partes, portanto, a gente não pôde dar o total da questão. Então, muito cuidado quando você for fazer uma prova e você for copiar a resposta da internet, do site fundamental. Era mais viável você pegar o seu livro-texto, que as respostas estão todas lá no livro-texto, tá? Então, fica aí a minha chamada de atenção, porque teve gente que conseguiu tirar abaixo da média, mas tudo bem. Então, diz assim, Jean-Paul Sartre encontrou um motivo de reflexão sobre a liberdade na obra de Dostoiévski e os irmãos Karamazov. Se Deus não existe, tudo é permitido. Olha que coisa interessante. Se Deus não existe, tudo é permitido. Porque ele introduz a ideia de que as leis, as normas, as regras, a moral é uma orientação básica do preceito religioso, ou seja, se existe religião, existem normas, existem regras, existem situações que elas orientam o nosso comportamento. Então, diz assim, a partir daí, Jean-Paul Sartre teceu sobre esse tema algumas consequências que dele podem ser derivadas. Aí vem o texto que diz assim, tudo é permitido se Deus não existe. E, por conseguinte, o homem está desamparado, porque não encontra nele, nem fora dele, nada para se agarrar. Para começar, não encontra desculpas. Estamos só, sem desculpas. É o que eu posso expressar
expressar dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não se criou a si mesmo. E como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo aquilo que faz. Olha a resposta de duas questões da prova da semana passada. Então, diz assim: o homem, ele está condenado a ser livre. Por que ele está condenado a ser livre? Porque uma vez que foi lançado no mundo, ele é responsável por tudo aquilo que faz. Portanto, a sua liberdade está ligada diretamente à sua responsabilidade. Você existe. Não importa se você pediu ou não para nascer, não importa, mas você já está no mundo, você é responsável por tudo aquilo que faz. Por isso que o existencialismo é um humanismo, porque é através do homem que se faz esse preceito da liberdade. Então, diz assim: com base nos seus conhecimentos sobre a filosofia existencialista de Sartre e nas informações acima, assinale a alternativa correta. Letra A. Por entender que somos livres, Sartre defendeu uma filosofia não enganjada. Muito pelo contrário. A filosofia de Jean-Paul Sartre tinha um alto engajamento político e engajamento social. Uma filosofia que não deve se importar com os acontecimentos sociais e políticos do seu tempo. Então, joga fora. Para Sartre, a angústia decorre da falta de fé em Deus e não do fato de sermos absolutamente livres, como ele afirma. O homem está condenado a ser livre. Tem alguma coisa de interessante aí. Letra C. As ações humanas são reflexo do equilíbrio entre o livre-arbítrio e os planos que Deus estabelece para cada pessoa, consistindo nisso a verdadeira liberdade. Segundo Jean-Paul Sartre, não existe nenhum preceito religioso que determine a vida, a existência e a liberdade do sujeito. Então, joga fora. Para Sartre, as ações das pessoas dependem somente das escolhas e projetos que cada um fizer livremente durante a vida, e não da suposição da existência e, portanto, das ordens de Deus. Então, marca aí a letra D como verdadeira, que elimina a própria questão, a alternativa anterior. Então, para Sartre, as ações das pessoas dependem somente das escolhas e dos projetos que cada um faz livremente durante a vida. Então, não existe, não há nada que determine a existência humana, não há nada que determine, que estabeleça a existência humana como sendo pronta, como sendo acabada, como se existisse um destino para as ações humanas. Não existe destino. Segundo Jean-Paul Sartre, tudo ocorre de acordo com as escolhas que o ser humano faz. Portanto, não há suposição nenhuma das ordens de Deus na vida do ser humano. É por isso que afirma: tudo é permitido se Deus não existe. Então, é a ideia que nós falamos do existencialismo ateu de Jean-Paul Sartre. No início do capítulo, quando a gente estava estudando, nós vamos ver aqui o existencialismo ateu de Jean-Paul Sartre. Então, por que isso? Porque para ele não há nenhum elemento sobrenatural, não há nenhum elemento divino que determine a existência humana. Toda a existência é determinada pelas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, na nossa vida. Você nasceu, você foi lançado no mundo, logo você é responsável por tudo aquilo que você faz. Entendeu a ideia? Portanto, para Sartre, liberdade é responsabilidade. Por isso que, se Deus não existisse, tudo seria permitido. Essa é uma das ideias fundamentais do pensamento de Jean-Paul Sartre, certo? Fechamos exercício 1, fechamos exercício 2. Exercício de número 3, meu pai do céu, é gigantesco, tá? O enunciado é gigantesco, mas a gente vai tentar com calma e com atenção. Diz assim: Universidade do Oeste do Paraná. O que significa aqui dizer que a existência precede a essência? Olha só, também resposta das questões da prova da semana passada.
Então, significa que o homem primeiramente existe, se descobre, surge no mundo e só depois se define. Então, essa era a resposta para a questão do exercício, acho que número 3, para, não sei se estava mesclando, mas para o exercício número 3. O homem, tal como concebe a existência, se não é definível, é porque, primeiramente, não é nada. Só depois será alguma coisa e tal como a si próprio se fizer. Ou seja, só será alguma coisa mediante as escolhas que ele estabelece ao longo da sua vida. O homem é não apenas como ele se concebe, mas como ele quer que seja, como ele se concebe depois da sua existência, como ele se deseja após esse impulso para a existência. Então, o ser humano não é mais do que ele faz, ponto. Assim, o domínio do que ele é e de que ele atribuir a total responsabilidade da sua existência. Então, é você, Axa, é você, Otman, é você, Pedro, é você, Serafim, é você, Seraquém, que é responsável por todas as suas ações. É você que tem toda a responsabilidade de agir, de escolher e de ser. Quando dizemos que o homem escolhe a si, queremos dizer que cada um de nós se escolhe a si próprio, mas com isso queremos dizer que, ao escolher-se a si próprio, ele escolhe todos os seres humanos, ou seja, a partir do momento que você escolhe viver a partir de si, você escolhe viver a partir dos elementos da convivência humana, ou seja, ele quer dizer que você não exclui a existência de outros indivíduos, portanto, tudo aquilo que você faz incide diretamente na vida de outros indivíduos. Como exemplo, eu vou usar a frase que nós já utilizamos aqui em aulas anteriores. A vida é sua, você faz o que quiser da sua vida, mas desde que haja com responsabilidade, porque as suas ações têm consequências sérias para outros indivíduos. Certo? Aí diz assim: com efeito, não há de nossos atos sequer não há. Com efeito, não há de nossos atos sequer que, ao criar o homem que desejamos ser, não crie, ao mesmo tempo, a imagem do homem como julgamos que deve ser. Ou seja, quando você cria um ideal para você, quando você cria um ideal de personalidade, você acaba criando um ideal de ser humano. E você, muitas vezes, acaba tendo a condição ou tendo a ideia de que, para que seja uma ordem social harmônica, todos devam ser da mesma maneira com a qual você pensou, com a qual você estruturou a sua ideia ou o seu pensamento. Então, essa é uma das ideias de Jean-Paul Sartre acerca da existência humana, considerando a concepção existencialista de Sartre. E o texto acima é incorreto, por favor, é incorreto afirmar que o homem é um projeto que se vive subjetivamente. Tá? Letra B. O homem é um ser totalmente responsável por sua existência. Letra C. Por haver uma natureza humana determinada, no homem, a essência precede a existência. Letra D. O homem é o que se lança para o futuro e que é consciente de projetar-se no futuro. Letra E. Em suas escolhas, o homem é responsável por si próprio e por todos os homens, porque em seus atos cria uma imagem do homem como julgamos ser. Então, de baixo para cima, letra E está corretamente adequada em relação ao texto e em relação a Jean-Paul Sartre. Letra D é o homem que se lança para o futuro. Ele é consciente de projetar esse futuro. Como vocês, segundo ano de ensino médio, vão para o terceiro ano e já estão projetando o seu futuro. Muitos de vocês já sabem o curso, a faculdade que querem cursar. Outros ainda estão em fase de discernimento, mas você tem consciência daquilo que você quer projetar para o seu futuro. Mas agora, a letra C diz assim: por haver uma natureza humana determinada,
nada. No homem, a essência precede a existência. Nós já falamos aqui muitas vezes o contrário, que a existência precede a essência e que não existe natureza determinada do ser humano, não existe nada que determine a natureza humana, só existe a sua condição máxima de escolha. Então, são essas escolhas que vão determinar a essência do sujeito. Portanto, marca a letra C como sendo incorreta. A letra B diz que o homem é um ser totalmente responsável por sua existência, nós já acabamos de falar no exercício anterior, e na letra A, o homem é um projeto que se vive subjetivamente, ou seja, quem vai fazer as escolhas é o próprio sujeito, é você que determina as suas escolhas. Aulas anteriores nós falávamos assim, que papai, mamãe, tio, vovô, vovó, a sua família pode influenciar nas suas escolhas, mas a última palavra é sua. Se você vem de uma família de advogados e você deseja fazer direito, a escolha foi sua. Tudo bem que houve influência da família. Agora, se sua família toda é advogado e você pretende fazer uma outra faculdade diferente dessa de ser advogado, a escolha é sua. Então, o homem é um projeto que se vive subjetivamente. E lembre-se sempre, para Jean Paul Sartre, a existência precede a essência, ou seja, a existência vem antes da essência. Primeiro eu existo e depois eu sou responsável pelas escolhas que eu faço e essas escolhas vão determinar a minha essência, certo? Portanto, a resposta correta é a letra C, porque a letra C é a alternativa incorreta que nós estávamos buscando, certo? Ou marcou, tudo bem. Exercício número 4. O tema da liberdade é discutido por muitos filósofos, e isso desde a antiguidade é discutido por Sócrates, é discutida por Aristóteles, no pensamento medieval foi discutida por alguns pensadores, no pensamento moderno, principalmente pelos filósofos iluministas, e assim sucessivamente. Então, o tema liberdade é discutido por muitos filósofos. No existencialismo francês, Jean Paul Sartre particularmente compreende a liberdade enquanto uma escolha incondicional, ou seja, nada que determine a possibilidade da sua escolha. Você é o único que compreende o porquê estabeleceu aquela escolha. Os outros vão fazer mera interpretação das suas escolhas, mas é você, mediante a sua liberdade, que você determina tudo aquilo que você escolheu. Portanto, entre as afirmações abaixo, a única que está de acordo com essa concepção de liberdade humana é liberdade humana é, letra A, o homem primeiramente tem uma essência divinizada e depois uma existência manifestada na sua história, na história da sua vida. Então, já vai começar de novo uma possibilidade de ligação com questões anteriores. Na questão anterior, nós falávamos que a existência precede a essência. Não existe Deus nenhum que determine as suas ações. Então, a letra A provavelmente está correta. Incorreta, está errada, perdão. Letra B. O homem não é mais do que aquilo que a sociedade faz com ele. Espera aí, a sociedade ou ele escolhe? Letra C. O homem, primeiramente, existe porque, sendo consciente, é um ser em si para o outro. Bom, primeiramente, realmente, ele existe, mas vamos analisar o restante. O homem é determinado por uma essência superior. A gente já para aí, que o homem não é determinado por uma essência superior, não existe Deus, não existe nada fora do homem que determine a si mesmo. E a letra E diz assim, o homem, primeiramente, não é nada, só depois será alguma coisa, tal como a si próprio se fizer. Então, marca a alternativa E como
correta. E nós vimos em questões anteriores também essa ideia de que, primeiramente, o homem não é nada. Primeiramente, ele existe, mas ele não é nada. E só depois ele começa a se definir de acordo com as coisas que ele fizer a si próprio, certo? Então, ele determina a sua própria ação. Professor, por que não é a letra C? O homem, primeiramente, existe porque, sendo consciente, é um ser em si para o outro. Não é um ser em si para o outro, é um ser em si para si mesmo. Por que para si mesmo? Porque é a partir dele, a partir da própria condição humana, que ele determina a sua essência para compor a sua própria existência, certo? Então, marca a alternativa letra E, tá? Fizemos 1, 2, 3, 4, mais um, exercício 5. E vai ser sempre, gente, a ideia é existencialismo, vai ser sempre essas ideias de liberdade, de essência, de existência, de não existência de Deus, tá ok? Então, esse próprio texto está ligado diretamente à ideia de a existência precede a essência e estamos condenados a ser livres. Diz assim: leia o excerto abaixo e assinale a alternativa que se relaciona corretamente com as duas principais máximas do existencialismo de Jean-Paul Sartre. A saber, a essência precede a essência, já sabemos disso, e estamos condenados a ser livres. Diz assim, o excerto é o fragmento, diz assim: com efeito, se a existência precede a essência, nada poderá jamais ser explicado por referência a uma natureza humana dada e definitiva. Portanto, nada é definitivo. Ou seja, não existe determinismo. O homem é livre, o homem é liberdade. Por outro lado, se Deus não existe, não encontramos já prontos valores ou ordens que possam legitimar nossa conduta. Estamos condenados a ser livres, estamos sós, sem desculpas. É o que posso expressar, dizendo que o homem está condenado a ser livre. Condenado porque não criou a si mesmo. E como, no entanto, é livre, uma vez que foi lançado no mundo, é responsável por tudo aquilo que faz. Então, para você ter uma ideia, para você ter um direcionamento, que os exercícios de vestibulares, quando cai Jean-Paul Sartre, sempre vai cair basicamente a mesma ideia, que somos condenados a ser livres, que a existência precede a essência, que a liberdade é responsabilidade. Então, não tem como fugir dessa ideia. Todos assim. A gente assinalar a alternativa que se relaciona corretamente com essas duas máximas. Vamos ver as alternativas. Letra A. Se a essência do homem para Sartre é a liberdade, então jamais o homem pode ser, em sua existência, condenado a ser livre, o que seria, na verdade, uma contradição. Pode ser. A liberdade em Sartre determina a essência da natureza humana concebida por Deus. Aí não, né? A essência da natureza humana porque ele é essencialmente livre, não porque Deus concedeu a ele essa sua existência. Então, para Sartre, a liberdade é a escolha incondicional a qual o homem, como existência já lançada no mundo, está condenado pela qual projeta o seu ser ou a sua essência. Pode ser a mais verdadeira das alternativas até agora. Letra D. O existencialismo para Sartre é um humanismo, porque a existência do homem depende da essência da sua natureza humana, o que precede e que é a própria liberdade. Vamos ficar com a letra C. Professor, por que não a letra D? O existencialismo para Sartre é o humanismo, certo? Porque a existência do homem depende da essência da sua natureza humana, que precede e que é a própria liberdade. Então, aqui a ideia é que a essência precede a existência do homem mediante a liberdade. Então, não tem como haver essência, não tem como haver conhecimento do homem sem a sua existência. Então, para Sartre, a liberdade é uma escolha incondicional, a qual o homem, como existência já lançado no mundo, está condenado e pela qual projeta o seu ser
ou a sua essência. Então, é a partir da sua existência que você projeta toda a sua vida, que você projeta todas as relações que você vai estabelecer com o mundo. Por favor, é sempre bom lembrar que o preceito de liberdade em Sartre não é uma liberdade propriamente dita como irrestrita. A liberdade está também na observância das normas, das regras e das leis, porque você tem responsabilidade com as escolhas que você faz. Então, fica claro, fica evidente essas ideias do pensamento em Jean-Paul Sartre, certo? Então, fizemos o desenvolvendo habilidades, portanto, agora a gente vai entrar nos chamados complementares, alguns exercícios. Acho que não vamos fazer tudo, porque, se não me engano, o tempo nosso vai ser insuficiente, certo? Aí vem assim, o primeiro exercício do complementares, isso, da página 83, fala de Bertrand Russell, Edmund Russell, perdão, Edmund Russell e Martin Heidegger, os dois indivíduos que nós tivemos uma palavrinha rapidinha sobre eles logo no início do capítulo. Então, para Russell, devemos analisar todas as coisas através do seu fenômeno, como as coisas se apresentam a mim, como as coisas estão ligadas diretamente em relação à ideia do ser humano como tal. Então, Heidegger vai evidenciar uma preocupação direta com os elementos da própria metafísica, ou seja, aquilo que está além da matéria. Martin Heidegger, ele vai se preocupar diretamente a respeito da organização do pensamento e da estrutura epistemológica ou do conhecimento humano, dentro da sua essência como tal. Diz assim, Husserl considerava a si mesmo, e Heidegger como um dos pensadores que desenvolviam e aplicavam a fenomenologia na reflexão filosófica, mas o estudo dos pensadores que indica que Heidegger se distanciava do fundador da fenomenologia, portanto, a ideia da metafísica do pensamento em Heidegger. Assinale a alternativa que demonstra esse distanciamento. Letra A. Heidegger, ao contrário de Husserl, assumiu o conceito de ser como evidente. Não, ele não vai assumir o conceito de ser como evidente. Ele vai assumir o conceito de ser como um ente, como ser que está no mundo, como ser em relação com o mundo. Então, joga fora. Letra B. Heidegger considerava a fenomenologia como a própria forma de se filosofar, enquanto Husserl havia como um método. Então, está ligada diretamente ao pensamento contraditório do pensamento de Heidegger e Husserl, ou seja, a fenomenologia não é uma própria forma de pensar para Heidegger, é utilizada realmente como uma estrutura de método. Então, joga fora. Letra C. Heidegger evidencia uma preocupação com a metafísica, ao passo que Husserl constrói uma fenomenologia antimetafísica. O que isso quer dizer? Eu vou me preocupar com o fenômeno em si. Eu vou analisar o objeto através dos seus fenômenos, cor, forma, tamanho, volume, espessura, e assim sucessivamente, sem precisar buscar além do objeto, sem precisar buscar além da estrutura física, além da estrutura corpórea dos objetos, a evidência das coisas. Então, pode ser que seja a letra C. Letra D. Heidegger, ao contrário de Husserl, buscou resolver o problema do ser recorrendo à consciência. Ele não recorre à consciência, ele recorre basicamente ao elemento da filosofia como tal. A redução em Heidegger se refere aos dados existenciais da consciência. Em Husserl, o homem como concreto, não, um elemento do fenômeno. Então, para Heidegger, evidencia uma preocupação com a metafísica, ou seja, com os elementos que vão além daquilo que eu percebo do objeto, além da cor, forma, volume, espessura, eu vou buscar a essência do objeto como tal.
Segundo Russell, eu devo me preocupar com o fenômeno do objeto, do ser ou da coisa, cor, forma, tamanho e espessura. Por isso é antimetafísica, porque a metafísica vai além da própria existência do objeto, além da própria existência da coisa. Russell não. Russell vai estabelecer uma análise, vai estabelecer um método através do fenômeno do objeto. Quais são os fenômenos que esse objeto apresenta para que ele seja caracterizado enquanto tal? Exercício 1, feito, resposta letra C, de professor Coraçãozinho, marca aí. Exercício 3, da Universidade Federal de Uberlândia, Minas Gerais. A mesma ideia, gente. Sempre quando cair Jean Paul Sartre, vai cair liberdade, essência, existência, responsabilidade. Não tem como a gente fugir dessa ideia. Torna-se até enfadonho, fica até um pouco cansativo, mas a gente tem que seguir assim, tá? Segundo Jean Paul Sartre, filósofo existencialista contemporâneo, a liberdade é uma escolha incondicional que o próprio homem faz de seu ser e de seu mundo, ou está correto. Então, diz assim, a escolha incondicional que o próprio homem faz do seu ser e do seu mundo, as escolhas que você estabelece dentro daquela possibilidade que nós falamos, você vai escolher e vai ter responsabilidade pelas suas escolhas. 2, aceitar que a existência aceitar que a existência determina como caminho para a vida do homem. Portanto, não. Alternativa 2, não. Então, não posso aceitar que a existência determina como caminho para a vida do homem. Então, joga fora. A liberdade não seria isso. Então, 3, sempre uma decisão livre. A liberdade é sempre uma decisão livre, por mais que se julgue estar sob o poder de forças externas. Isso vem de acordo com aquela ideia que a gente colocou. Seus pais são advogados, você vai escolher ser advogado, é uma escolha livre sua. Ou seus pais são advogados e você decide fazer uma outra faculdade diferente de direito. Então, você pode que, mesmo estando sob influência de forças externas, ou seja, aquilo que impõe a você, você acaba estabelecendo suas escolhas porque você é livre. Então, marca como verdadeiro, tá? A liberdade é estarmos condenados a ela, pois a liberdade que define a humanidade, pois é a liberdade que define a humanidade dos seres humanos. Então, correto, nós já vimos essa informação anteriormente, portanto, estabelece essas ideias como elemento fundamental, certo? Portanto, respostas corretas, 3 e 4. 1, 3 e 4, alternativa letra E, resposta correta. Marca aí 1, 3 e 4, certo? Mais um, já a gente vai terminar, mais um. Exercício número 4. Porém, se realmente a existência precede a essência, olha só, já estou ficando assim, cansado de estabelecer as mesmas informações acerca dos exercícios, tá? O homem é responsável pelo que é. Deste modo, o primeiro passo do existencialismo é o de pôr todo homem na posse do que ele é, de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência. Assim, quando dizemos que o homem é responsável por si mesmo, não queremos dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas que ele é responsável por todos os homens. Isso já sabemos, isso é pelo menos a 4ª vez nessa aula que a gente ouve essa informação. Então, sobre o existencialismo sartreano, assinale o que for correto. 1. Com o lema "a existência precede a essência", Sartre negava haver uma natureza humana. Um homem primeiro existe e posteriormente se define conforme suas escolhas e o que decide fazer de si mesmo. Então, marca como verdadeiro. Não há uma natureza humana, ou seja, não há nada que seja pronto, que seja definido
para todos os seres humanos. Tudo é de acordo com suas escolhas. Não esqueçam, é a 1045ª vez que eu falo isso. Não esqueçam, não existe natureza determinada. Tudo aquilo que faz como a essência do homem é pelas suas próprias escolhas. Então, olha, marca a número 1 como verdadeiro. Número 2, o homem... Mas a número 1 não diz exatamente o contrário? Que primeiro o homem... Ah, tá. Existe, primeiro o homem existe, depois estabelece a essência. Então, não há nada definido como a essência do ser humano, tá? A essência é definida pelas escolhas que ele faz. Acho que você confundiu a ideia, certo? Confundi, mas... Agora... Porque aqui logo no início já fala, a existência precede a essência. Eu estou cansado, tá? Eu vou ficar louco de tanto falar a mesma coisa. A existência precede a essência, tá bom? Então, me desculpem, mas são os exercícios que a gente tem que fazer. Alternativa 2. O homem, criatura decaída, está lançado à sua própria sorte, até encontrar sentido da sua existência na graça de Deus. Aí você já sabe que não há um Deus. Para Jean Paul Sartre, não há Deus, não há nada que determine a sua existência. Então, joga fora a número 2. Essa alternativa está correta para o pensamento medieval. Se fosse o pensamento da Idade Média, tudo bem, a gente marcaria como certo. Mas como é o pensamento contemporâneo, está errado, tá ok? Então, verdadeira, 1, 2, falso, 4. Diferente das coisas, só o homem é livre e está condenado a ser livre, pois nada mais é que seu projeto. Consciente de sua existência, consciente da sua existência, é totalmente responsável por ela. E então, marca como um verdadeiro também. Já falamos várias e várias vezes a respeito disso. Então, o homem está condenado a ser livre e é responsável por tudo aquilo que ele faz da sua existência. O 8. O homem, ao delinear seu projeto, o faz na convicção de que é bom para si mesmo e é bom para todos. A imagem do homem que desejamos ser é, ao mesmo tempo, a imagem do homem como julgamos que deve ser, de modo que a nossa responsabilidade envolve toda a humanidade. Também é uma resposta correta, marca número 8 como resposta correta, porque é justamente aquilo que nós falamos, que tudo aquilo que você faz para você e tem consciência, tem consequência para os outros indivíduos que te cercam, seus pais, seus amigos, seus colegas, seus professores e assim sucessivamente. Então, marca o 8 como verdadeiro. 16. O existencialismo sartreano, centrado na liberdade individual, configura-se como uma doutrina egoísta, apolítica e amoral. Joga fora. Não é uma doutrina egoísta, ela é uma doutrina subjetiva, onde cada sujeito vai estabelecer as suas escolhas como um determinante fundamental da sua própria existência, tá? Então, marca como falso. Verdadeiras, 8, 4 e 1, portanto, a soma das corretas igual a 13, certo? Soma das corretas igual a 13. Eu não sei se dá para a gente fazer mais uma. Não dá para a gente fazer mais uma, que ela é extensa, tá ok? A extensa vai ultrapassar. Nosso tempo pode prejudicar vocês para entrar na próxima aula. Portanto, agora vão dar 43 minutos de aula. Eu preciso que vocês abram vossas webcam para eu poder confirmar a presença de vocês, tá ok? Abram vossas webcam para eu poder perceber que vocês estão aí e o nome, isso, Ana Júlia, nome e sobrenome no chat para eu poder confirmar a presença de vocês, certo? Lembrando que eu fiz a correção da prova, eu dei uma devolutiva pelo e-mail de vocês. Vocês receberam?
Sim. Então, maravilha. O problema é que foi lançado como valendo 5 pontos, mas ela valia 10 pontos, eu fiz a correção adequada e enviei para vocês, ok? Para vocês, eu agradeço de coração a presença de todos nessa aula. Olha que pose linda e maravilhosa do Danilo. Sua pose está linda e maravilhosa, Danilo. Uma posição espetacular, tá? Para vocês, um beijo, um abraço, um bom almoço, boas aulas, e à tarde nós temos aula, tá ok? À tarde nós temos aula, tá? Um abraço carinhoso para vocês e até à tarde. Beijo, beijo, beijo. Falou, Teco. Tchau, Valeu.